Casper Líbero, jornalista e empresário da comunicação. Um visionário. Imagina escrever a biografia dele? O jornalista Dácio Nitrine aceitou o desafio. Confira como foi na entrevista especial concedida ao nosso repórter Caio Mello. Jornalista e advogado, Casper Líbero foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da comunicação brasileira. Em uma época que a precariedade não passava longe da atividade jornalística, Casper lutou pela profissionalização dela. Mas quem foi Casper Líbero? Quais histórias por trás do profissional o cercam? Pensando nisso, Dácio Nitrine mergulhou na vida e na obra de Casper. O foco da entrevista especial de hoje é a biografia Casper Líbero, jornalista que fez escola. Dácio, de onde surgiu a ideia de escrever um livro sobre o Casper Líbero? O ponto central é o seguinte: quem era esse personagem, quem é esse cara, digamos assim, que deixou toda a fortuna dele com um objetivo: construir uma escola de jornalismo. E o Casper foi peça-chave nisso, foi fundamental na estruturação, na organização do jornalismo, das instituições, etc. E isso me atraiu muito. E quais foram os desafios e dificuldades da produção do livro? O Casper morreu repentinamente, como se sabe, num acidente de avião da ponte aérea, em 1943, aos 54 anos. Não teve filhos. Os irmãos dele, os outros 2 irmãos, eram 3 irmãos homens, também não tiveram filhos. Não havia filhos, netos, que pudessem dar depoimentos do ponto de vista pessoal. E do ponto de vista histórico, não havia mais um arquivo organizado, digamos assim, sobre as atividades dele. Foi principalmente lendo livros de contemporâneos dele, de pessoas que trabalharam em jornalismo, às vezes que nem tinham contato com ele, mas que descreviam aquele momento, livros que eu fui comprando em sebos, livros antigos, eu fui reconstituindo esse painel. Quando pensamos no Casper Líbero, logo vem à cabeça todos os feitos e legados dele. Você diria que o jornal A Gazeta foi o principal deles? Qual que é a importância desse periódico para a comunicação brasileira? Em 1918, a Gazeta foi criada em 1906, o jornal quebra. E o Casper, ele vem para São Paulo e começa a trabalhar como repórter policial da Gazeta. Ele acaba assumindo um jornal quebrado. Então ele resgata esse jornal quebrado com uma série de atitudes puramente jornalísticas, como incentivar o esporte, que estava crescente, ele abriu as páginas para o esporte. Ele cria a São Silvestre. Você comentou a parte do esporte, da São Silvestre, a questão da Gazeta Esportiva. Quanto então o esporte brasileiro passa pelo Casper Líbero? Não, passa muito, porque além de o jornal abrir os espaços e criar eventos, tudo que você imaginar, natação, corrida, futebol, ele organizou, participou da organização das federações paulistas de futebol. Então, não só o esporte em si, mas como a estruturação desse ambiente todo passa por ele. No contexto da Segunda Guerra Mundial, o Casper Líbero se aproxima do Getúlio Vargas, a quem ele fez oposição durante vários momentos da sua vida, e por tabela acaba se aproximando dos Estados Unidos também, que chegaram a incentivar a gravação de um documentário sobre o jornal A Gazeta. Vamos conferir. Let's pretend we're in Sao Paulo, Brazil, looking at a building. Looking at this picture will help. It's the home of a fine modern newspaper. Let's go inside and look around. Every newspaper in good standing has an editor and publisher. Has A Gazeta an editor and publisher? Yes. Is this he? Yes. Qual a importância simbólica desse documentário? Por que a Gazeta foi escolhida? Porque eles apresentam São Paulo como a grande Detroit. Detroit, naquela época, era o grande centro industrial americano. Estavam fixadas lá as grandes indústrias automobilísticas. Então era para mostrar para os americanos influentes
e poderosos capitalistas, que no Brasil se fazia exatamente o que se fazia naquela cidade. Portanto, eles podiam confiar no Brasil. Então, foi um documentário que teve uma importância estratégica na aproximação entre os dois países. Entre os desejos de Casper estava justamente a criação de uma escola de jornalismo, né? Que acabou Sim, depois, o principal desejo, digamos assim. Acabou depois se tornando a faculdade Casper Libero. Sim. Então, qual a importância dela para o ensino da comunicação no Brasil? A importância da faculdade, que está no cerne da ideia do Casper, é organizar o conhecimento de uma maneira em que os jovens possam ter um bom treinamento, digamos assim, das boas técnicas para poder expressar o seu talento na área que ele escolher. Dácio, muito obrigado por ter participado da entrevista. Agora, para quem ainda não teve oportunidade de ler a sua biografia, né, a biografia que o senhor fez do Casper Libero, qual que é a maior descoberta que o público pode fazer? Olha, vão descobrir um grande empreendedor, um político pragmático, uma raposa da política brasileira e um ser humano especial, com seus defeitos inclusive. É importante conhecer a história desses personagens, inclusive para entender como funciona um meio de comunicação hoje, inclusive os digitais, porque a estrutura é a mesma. Os princípios acabam sendo iguais. Tá certo, muito obrigado novamente. Eu que agradeço.